Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um Próximo Passo, programa exclusivo aqui pelo Manual do Casamento. E olha, eu já quero dizer uma coisa para você. Eu sei que o próximo passo ele é direcionado para quem está buscando uma restauração pessoal e a restauração do seu casamento. Então, a maior parte das pessoas que estão acompanhando o próximo passo estão separados. Mas existe uma grande parte que ainda estão casados, que marido e esposa estão debaixo do mesmo teto. E essas pessoas muito inteligentes já perceberam que o casamento está em crise e que não vão esperar o casamento acabar para buscar ajuda e já estão acompanhando. Então hoje nós vamos falar sobre a identidade sexual. Para você que está casado, perfeito, porque você já vai pegar muita coisa no vídeo de hoje e vai poder aplicar no seu casamento. E para você que está separado, certamente você vai poder fazer uma análise muito profunda do porquê que o seu casamento não deu certo. E certamente você vai buscar corrigir isso para uma restauração. Antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscreva no canal. Se você puder se tornar membro, maravilhoso. Se porventura você puder se inscrever no canal também, vai estar ajudando bastante. E uma outra coisa, na descrição do vídeo nós temos link para o Recomeçar, que é o nosso programa de restauração pessoal. Ele está sendo reformulado, aulas novas. Olha, tá um conteúdo incrível. Nós temos o link do nosso e-book, também para quem está buscando respostas acerca do deserto. E se você quiser fazer um agendamento de uma videochamada, de uma sessão diretamente comigo, o link também está na descrição. Estamos com valores promocionais para o mês de agosto, porque é um mês que diminui a nossa demanda aqui no Recanto. Então eu posso atendê-los com pelo menos um pouquinho mais de tempo. Tá bom? Então tudo na descrição do vídeo que você precisar. E dito tudo isso, vamos para a nossa aula de hoje. Deixe-me projetar aqui. Pronto. A identidade sexual do casal. A frase que eu mais escuto que trouxe a inspiração para essa sessão de hoje é: sinto que eu e o meu cônjuge não temos uma conexão sexual. Existem muitas pessoas, principalmente quando o casamento acaba, que adentra uma crise, talvez uma separação, principalmente se houver uma traição, reclamam que sentem que não há uma conexão sexual. E aí, diante disso, existem algumas coisas que são extremamente necessárias que você precisa entender em relação à identidade sexual do casal, que pode destruir um casamento ou pode salvar um casamento. Primeira coisa que você precisa entender: o sexo é o mais importante no matrimônio. Eu vou explicar essa frase e você vai entender por que eu digo que é o mais importante. Quando nós falamos em matrimônio, nós estamos falando de uma relação exclusiva entre um homem e uma mulher. Deixa essa relação do matrimônio um pouquinho de lado, só para que você entenda. Você tem uma relação com colegas de trabalho, correto? Correto. Você pode trabalhar com qualquer pessoa no seu trabalho, correto? Correto. Você pode fazer sexo com qualquer pessoa no seu trabalho? Não. Na faculdade, você pode estudar e estabelecer relações com colegas, com professores, com alunos, com qualquer um, correto? Correto. Mas você pode ter relação sexual com eles? Não. Você pode ter relações afetivas com um vizinho, com um amigo, com um colega de trabalho, faculdade, enfim, você pode viver momentos, rir, chorar. Não pode ter tudo isso? Pode, com qualquer pessoa. Mas relação sexual, não. Então, quando agora nós chamamos o matrimônio para conversa e você olha para o matrimônio, você pode trabalhar junto,
com o seu marido, com a sua esposa, você pode ser amigo, você pode ter uma relação afetiva, você pode ter sentimentos, você pode ter experiências, você pode ter sociedade, tudo que você pode ter fora do casamento, você pode ter no matrimônio. Só existe uma coisa que é exclusiva do matrimônio: o ato sexual. E antes que você diga assim, não, Diego, mas a questão espiritual é o mais importante. Entenda, até uma unidade espiritual você pode ter fora do casamento. Você pode ter uma ligação muito forte espiritualmente com outras pessoas, pessoas que você escuta, pessoas que você aconselha, pessoas que te aconselham. Então, naturalmente e espiritualmente, você até pode ter relações que a base é a questão espiritual. Mas a relação sexual você só encontra no matrimônio. É exclusivo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é que você pode fortalecer dentro do matrimônio qualquer aspecto de uma relação. Qualquer aspecto. Mas a relação sexual é a mais importante, porque relação sexual só existe dentro do matrimônio. Você não pode esperar que o seu marido resolva as demandas sexuais fora do matrimônio, porque isso é uma responsabilidade matrimonial. Paulo, quando fala a respeito disso, inclusive, ele é enfático, é cirúrgico, falando assim, olha, não se neguem sexualmente. Porque o corpo do marido pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao marido. Por isso que eu enfatizo dentro do matrimônio, a relação sexual é o mais importante. Agora, eu não quero polêmica. Eu espero que você esteja entendendo a linha que eu estou seguindo para afirmar que o sexo é mais importante. Justamente pela questão da responsabilidade, pela questão da exclusividade e de tudo aquilo que o sexo oferece para marido e mulher. E aí, diante disso, você precisa entender outras duas coisas que eu vou falar junto. Já que nós estamos falando de sexo, fala de homem e de mulher, tem que ser junto. O sexo para o homem é uma coisa. O sexo para a mulher é outra coisa. Quando eu falo que para o homem é uma coisa, para a mulher é outra coisa, por quê? Primeiro é a perspectiva, como que o sexo é visto para o homem e a maneira com que o sexo é visto para a mulher. Ambos veem o sexo de maneira diferente. Existem algumas pessoas que, inclusive, já afirmaram: o homem faz sexo, a mulher faz amor. Talvez interpretando que para a mulher existe muito mais a questão afetiva, emocional, enquanto para o homem é mais carnal. Ou seja, o homem está mais interessado, talvez ele enxergue mais a questão física, o toque, enquanto a mulher é muito mais a questão emocional, a ligação, estar bem. Mas você sabe, deixe-me trazer um esclarecimento aqui para vocês. Essa afirmação, ela não está 100% correta. Por quê? Porque para o homem também é emocional a relação sexual. Também é. Assim como para a mulher, a relação sexual também é física. Obviamente, nós estamos falando de medidas e doses diferentes. Mas a mulher, ela também tem na relação sexual, a maneira com que ela vê, a questão carnal. E assim como o homem também tem a questão emocional. Só que note que a relação sexual sob o propósito de transformar marido e mulher em uma só carne, isso precisa ser ajustado. A relação perfeita é quando existe esse equilíbrio. Quando para o homem a mesma dose emocional, afetiva e carnal está sob a mesma medida para a sua mulher. Quando para ela também está na mesma medida afetiva, emocional e carnal. Quando existe esse equilíbrio, naturalmente a relação sexual é fantástica para ambos. Então essa questão de que o homem é só carnal e a mulher é só emocional, tire isso da sua cabeça. Mas a grande verdade é que, partindo do pressuposto de que vão começar a ter uma relação sexual, o homem realmente ele tem a parte carnal um
pouco mais aflorada e a mulher tem um lado emocional um pouco mais aflorado. Mas como eu expliquei, isso deve e pode ser ajustado. Agora, quando eu falo que para o homem é uma coisa, para a mulher é outra coisa, porque existem também os efeitos fisiológicos do sexo no homem e os efeitos do sexo para a mulher. Por exemplo, existem liberações de hormônio, neurotransmissores e tantas outras coisas no ato sexual que eu preciso citar o que acontece com um homem quando ele tem relação sexual e quando ele não tem, e o que acontece com a mulher. Por exemplo, o homem e a mulher possuem um hormônio chamado testosterona. No homem é muito maior. A testosterona ela é responsável pela libido do homem, o desejo sexual. E ela, naturalmente, ela desencadeia uma série de reações no homem. A testosterona ela é responsável pela libido e ela se renova ou o ciclo dela se cumpre com a relação sexual. Mas a testosterona ela não é produzida apenas para o sexo ou por meio do sexo. O homem, quando ele tem muitas atividades físicas e desafiadoras dentro do seu universo, ele também produz essa testosterona que gera uma demanda sexual acima do normal. Ou seja, a relação sexual para o homem, dependendo do contexto daquilo que ele vive, das experiências que ele tem em um dia, devido ao índice, a taxa desse hormônio, pode gerar no homem uma demanda muito maior pelo ato sexual do que normalmente se esperaria. Outra coisa, a mulher também tem, tá? A testosterona, mas num grau um pouco menor. Quando nós falamos da mulher, por exemplo, os hormônios são diferentes. Ela tem o estrogênio e tem a progesterona. Esses hormônios, eles são predominantes para a mulher e desempenham um papel crucial, quer seja para o ciclo menstrual e para a fertilidade da mulher. Durante o ciclo menstrual, os níveis de estrogênio e progesterona flutuam. E isso influencia diretamente no desejo sexual da mulher. Já o estrogênio ele está relacionado ao aumento da lubrificação vaginal e da sensibilidade durante o sexo. Ou seja, existem experiências que a mulher tem ao longo do dia, dependendo da sua alimentação, das suas experiências emocionais do dia, que ela pode produzir mais desses hormônios ou menos. Se porventura a mulher não está produzindo o suficiente, principalmente a questão do estrogênio, ela pode ter uma dificuldade sexual, que é um caso que ocorre com muitas mulheres, porque aí não tem a devida lubrificação, ela, naturalmente, ela tem um desconforto e com esse desconforto elas têm dores, têm sangramento. E aí o sexo que era para ser algo prazeroso se transforma em algo traumático, uma experiência muito ruim, tanto para a mulher quanto para o homem. Por isso que quando eu digo da questão emocional, e isso afeta o homem também, por quê? Se o homem percebe que a mulher ela não está, digamos assim, no ponto, se ela não está devidamente preparada para o ato sexual, é interessante que ao invés de ir para o lado carnal, que ele seja mais emotivo, que ele seja mais sensível, para tentar construir um momento que seja agradável, pelo menos para sua esposa e naturalmente vai ser para ele também. Porque uma relação sexual ruim vai ocasionar próximas relações sexuais ruins. Vai fazer com que a mulher crie um trauma temporário e não queira ter relações em eventos futuros. Ou seja, por isso que eu falei daquela questão carnal e emotiva. Tanto o homem quanto a mulher precisam desse equilíbrio. E essa questão hormonal, principalmente na mulher, precisa ser naturalmente observado pelo homem. É a mesma questão da testosterona, porque ela é responsável pela libido do homem e ela também pode ser responsável pela ereção. Então, assim como a falta
falta de um determinado hormônio no homem pode comprometer a qualidade sexual, a falta de determinado hormônio também pode comprometer a qualidade sexual da mulher. Por isso, tanto a mulher ela precisa estar atenta à questão emotiva e carnal do marido, e o marido também precisa estar sensível à questão carnal e emotiva da sua mulher. Porque estas relações geram essas produções de hormônio que vão ser responsáveis pela qualidade do ato sexual. Tranquilo até aqui, né? Uma coisa muito interessante também em relação ao ato sexual, principalmente para o homem, é o seguinte. Tem pessoas que falam assim, Diego, meu marido ele é muito estressado, meu marido é muito nervoso, meu marido é muito ansioso. Bem, níveis de estresse, ansiedade, nervosismo e coisas do gênero, comportamentos nesse gênero, existe um hormônio conhecido como hormônio do estresse chamado cortisol. Então, um dia de trabalho desgastante, situações de crise, muito esforço físico, esforço mental, todas essas atividades que são estressantes ao longo do dia elevam o nível de cortisol do homem. Com o nível do cortisol elevado, porque produziu muito desse hormônio, naturalmente o homem ele fica impaciente, ele fica mais explosivo. Isso vai afetar também a produção de adrenalina, então vai fazer com que ele fique mais nervoso, mais impulsivo. E aí é onde entra o ato sexual. Por quê? A esposa, percebendo que o marido está desse jeito, ela precisa o quê? Ajudá-lo. A relação sexual ela é tão poderosa nesse aspecto. Por quê? Quando o homem está com as taxas de cortisol elevada e ele tem uma relação sexual, as taxas despencam. Despencam. Você quer ver uma prova disso? Eu sempre brinco assim, ó. O homem com a taxa de cortisol alto, ele quer guerra com o mundo. Ele briga com todo mundo, ele é nervoso, é estressado, sabe? É violento por causa do cortisol. Esse hormônio faz isso com ele. Quando o homem tem a relação sexual e essa taxa de cortisol baixa, ele não quer guerra nem com o sono, porque ele termina a relação sexual e ele dorme, e ele apaga. Olha só. Agora, eu imagino que você, principalmente mulher, que se separou, talvez nesse ponto da conversa você olha para trás e pensa, rapaz, nisso daí eu acho que eu errava. Porque eu via meu marido chegando nervoso, estressado do trabalho. Ao invés de eu preparar o homem para o abate, o que eu fazia? Eu enchia ele de mais problemas. Eu elevava ainda mais o cortisol dele. Eu piorava a situação e eu criava condições, se caso ele quisesse ter relação sexual comigo, ele teria que fazer 1 milhão de coisas, acabava que ele não fazia, a gente brigava, dormia cada um de um lado. E aí daqui a pouco eu vou te falar o que acontece quando a taxa de cortisol está alta, o homem gera uma expectativa sexual e ela não acontece. Daqui a pouco eu vou te falar sobre isso. Mas quando o homem ele está sob esse status e a mulher tem a relação sexual com ele, ele simplesmente se desmonta. Literalmente, o ato sexual para alguém que está estressado, com alta taxa de cortisol, é o maior remédio. É o melhor remédio. É o remédio mais eficaz que existe. Agora, eu sei que quando a taxa de cortisol está muito alta e a adrenalina também, o homem ele pode ter problemas de ereção. Mas você lembra da questão do equilíbrio carnal e emocional? Quando a mulher ela vai ter uma relação sexual com um homem estressado e ela trabalha a parte carnal como estímulo, entenda, o homem já está sob uma pressão. A tendência, se ela for muito carnal com um homem que está altamente estressado, é ele ter uma disfunção erétil. É o caminho mais comum. Se ela traz a questão emocional, da compreensão, do carinho, do acolhimento,
a chance desse homem ter uma experiência incrível é enorme. Tá entendendo? Por que eu falei no início do equilíbrio do carnal e do emocional e que o homem também é emoção, assim como a mulher também é carnal? Ou seja, se faz necessário atentar-se para isso. E é nesse ponto que eu digo para você que muitos casamentos acabam. Porque o homem ele eleva a taxa de cortisol, a taxa de adrenalina, porque são hormônios extremamente poderosos e comum no dia a dia do homem. E por esse desequilíbrio, o alto índice de cortisol e de adrenalina, principalmente, gera disfunções mentais no homem. E aí, nisso, a gente tem, né? Já que o ato sexual é aquele que traz a maior liberação, pornografia, flertes e coisas do gênero aliviam um pouco tudo isso. E aí, quando o homem não consegue aliviar tudo, ele só alivia um pouco, portas estão sendo abertas no seu casamento para que o seu casamento acabe. Então, pega essa dica. Falamos da adrenalina. Existe também outro hormônio chamado ocitocina. Ocitocina ele é conhecido como o hormônio do amor. Esse hormônio ele é liberado no ato sexual, na hora do contato. Na hora do contato, esse hormônio é liberado, tanto no homem quanto na mulher. E por que eu falei e volto a frisar que o homem e a mulher eles são emoções? Porque esse hormônio reforça a ligação emocional. Quando você fala assim, nossa, Diego, eu precisava que meu marido fosse mais conectado comigo emocionalmente. Faça sexo com ele. Não é chorar, não é contar histórias. O ato sexual produz hormônios que ligam, que aumentam a conexão emocional. E esse hormônio, a ocitocina, é a responsável por isso. Então, durante o ato sexual, aumenta naturalmente a sensibilidade do homem para com a mulher e vice-versa. Aumenta o interesse nas coisas que são emocionais, nos interesses do outro, na sensibilidade do outro. Esse é o hormônio responsável e a produção dele se dá por meio do ato sexual. Endorfinas. As endorfinas já não são hormônios, são neurotransmissores que atuam como analgésicos. E analgésicos naturais. Então eles vão aliviar dor, vai aliviar sofrimento, vão aliviar ansiedade e vão oferecer sensação de bem-estar. Tá sofrendo? Tá com ansiedade? Tá nervoso? Tá magoado? Tem uma relação sexual. Isso vai te dar prazer, vai melhorar o seu bem-estar. Agora você está percebendo que eu estou falando isso para você e estou trazendo referências científicas, né, em relação às reações neurológicas e biológicas do homem e da mulher no ato sexual. E você já percebeu que nos momentos de crise nós fazemos justamente o contrário? Estou estressado? Não vai ter relação sexual. Estou chateado? Nada de relação sexual. Estou magoado? Nada de relação sexual. Estou ansioso? Nada de relação sexual. Aonde exatamente estava o remédio dentro do casamento, porque é o único lugar que você pode ter esse remédio. Marido e mulher vão justamente para o caminho contrário. E aí eu preciso destacar isso. Lá fora, alguém conseguiu enxergar que a solução para esse problema está no ato sexual. É onde acontecem as traições. Mas vamos lá. Existe também a vasopressina. A vasopressina, semelhante à ocitocina, é um hormônio que contribui para a conexão emocional entre os parceiros. E essa especialmente nos homens. Então, o sentimento de vinculação, de pertencimento, de proteção do homem em relação a cuidar, porque esse hormônio ele é responsável por isso. No homem, ele gera aquela questão do macho alfa.
a questão de proteger, de cuidar, de zelar, também é liberado no ato sexual. Interessante isso, né? E aí você pode se perguntar por que no ato sexual, em determinados momentos, o homem ele quer ter posições que deixam a mulher mais vulnerável. Porque agora ali ele está tendo a liberação de um hormônio que coloca ele como protetor. Aquele que vai prover, que vai cuidar da esposa. Vê-la vulnerável em posições que deixa ela mais exposta, mais vulnerável, fortalece a liberação desse hormônio. Interessante isso, né? Aí nós temos, você já conhece, a serotonina e a dopamina, que também são neurotransmissores responsáveis pelo prazer e recompensa. Quando eu falo da recompensa é interessante porque ao longo do dia, no meio do relacionamento que vocês possuem, que é semelhante a qualquer outro relacionamento, conversar, resolver problemas, compartilhar coisas do dia a dia, a dopamina e a serotonina, elas estão relacionadas à recompensa. Ou seja, quando você tem a relação sexual, é como se tudo aquilo que você fez durante o dia fosse recompensado. Juntamente com outros hormônios e neurotransmissores que são liberados no ato sexual, fortalece a relação. E isso tanto no homem quanto na mulher. Então, quando nós falamos da relação sexual, você viu o quão ela é importante e o quanto ela é distinta entre o homem e a mulher? Por isso que eu mencionei que para o homem o sexo é uma coisa, para a mulher o sexo é outra, mas para ambos é extremamente importante. Dentro do matrimônio é o mais importante, precisa ter. Você já viu aqueles casais que falam assim, eu e meu marido vivemos como irmãos. É porque não tem sexo, porque irmãos não fazem sexo. A gente vive como amigos, porque não tem sexo, porque amigos não fazem sexo. Quem faz sexo é marido e mulher. Simples assim. Agora, nós já vimos que existem essas diferenças, né? Hormonais, os neurotransmissores, essas reações biológicas. Só que existe uma questão. Por quê? O problema no casamento em si não é apenas o sexo. Porque você sabe que o sexo tem muitos benefícios e até quando a experiência é ruim, ela é boa. Então, aonde que estaria o problema? O problema está quando não há sexo e principalmente quando há a expectativa de sexo. Vou explicar. Me permita beber um pouco de água. O que seria isso? Quando o homem ou a mulher, ao longo do seu dia, se planeja para ter uma experiência sexual, à noite, digamos assim, ou quando encontrar o seu marido, a sua esposa, naturalmente essa pessoa se prepara para isso. O organismo começa a produção de determinados hormônios, determinados neurotransmissores, porque eles estão se preparando para o ato sexual. Então gera-se uma expectativa, gera um vínculo emocional, gera uma reação fisiológica. E de repente, por algum motivo, o ato sexual não acontece. A mulher está com dor de cabeça, o homem está ocupado, aconteceu alguma coisa, o ato sexual não aconteceu e houve uma frustração. Diego, foi só um dia que não deu certo. Não é bem isso. Por exemplo, quando existe o estímulo e não existe a consumação do ato sexual, aumenta a tensão nervosa e muscular, tanto no homem quanto na mulher. Aumenta o estresse. Naturalmente o estresse aumenta. Alguns estudos apontam que o nível de cortisol, mediante a expectativa, por exemplo, que o homem tem para um ato sexual, e ele é frustrado, o nível de cortisol é capaz de até triplicar por causa disso. Então você imagina que seu marido estava estressado, ele teve a carga de um dia todo nas suas costas. De repente ele tem um ato sexual frustrado, porque ele se preparou para aquilo, elevou alguns níveis hormonais e de repente a relação sexual não aconteceu. Você imagina a carga de
3 dias de estresse, de cortisol, de ansiedade sobre esse homem. Eu costumo dizer o seguinte: quando um homem trai, quando uma mulher trai, existem razões distintas. Obviamente, traição, adultério é pecado. Mas para que você chegue até o pecado, existe um caminho que o diabo ele pavimenta para que você ande por ele. E nós precisamos olhar para esse caminho para que a gente pare de andar por ele. Então, quando você imagina que para um homem ser fiel, quando eu digo ser fiel, lembra que o ato sexual é capaz de baixar, de zerar o nível de cortisol? Ou seja, o prazer hormonal com neurotransmissores fisiológico que o homem tem do orgasmo que o ato sexual produz, ele é tão forte que ele zera praticamente o nível de cortisol, ele traz uma sensação de bem-estar e o homem ele simplesmente consegue um relaxamento muscular que ele dorme feito uma criança. Quando o homem ele chega em um dia com uma carga normal, já é difícil para ele manter-se fiel, porque ele acredita que todo esse alívio que ele precisa, ele vai encontrar na sua esposa. Então ele já anda na rua desviando de qualquer mulher, de qualquer influência sexual que possa existir, porque ele acredita que é a esposa que vai resolver esse problema. E o dia desse homem é extremamente difícil, porque realmente ele está desviando de tudo. Aí você imagina que quando chega em casa ele tem essa frustração, a carga dele triplica. E aí com isso, o que pode acontecer? Ele pode perder o sono, ele pode ter uma alta taxa de irritabilidade, pode ser que ele não consiga dormir. E isso vai fazer com que ele procure algum tipo de relaxamento, quer seja natural ou artificial. Nisso entra bebidas alcoólicas que trazem esse tipo de relaxamento. Aí entra pornografia, igual eu falei para você, que vai diminuindo esses índices. Entra masturbação, entra um ato sexual ilícito. Ou seja, quando não existe a consumação do ato sexual, o dano é gigantesco. E isso eu estou falando na questão hormonal, tá? Eu estou falando em questões fisiológicas. Eu não estou falando como o homem se sente moralmente quando ele é rejeitado pela esposa. Eu não estou falando como ele se sente socialmente. Eu não estou falando nada disso, que isso também são fatores implicantes. A mulher também, quando é rejeitada, como isso afeta o emocional dela, o sentimento de pertencimento, o valor dela enquanto esposa. Eu não estou falando nem disso, eu só estou falando das reações fisiológicas, que já são terríveis dentro do casamento quando isso acontece. Aí nós temos a falta da relação sexual, principalmente quando ocorrem as frustrações. Isso pode gerar disfunção erétil no homem e ejaculação precoce. Por que isso acontece? Porque, como já houve relações sexuais não consumadas, gera-se uma ansiedade no homem. Essa ansiedade faz com que ele queira rapidamente consumar aquilo, porque outras vezes ele já quis e não teve. Já ouviu aquela expressão ir com muita sede ao pote? É basicamente isso. E aí, quando você tem ejaculação precoce ou uma disfunção erétil, a mulher também tem a sua relação sexual frustrada. Olha como isso vai se transformando em um ciclo gigantesco e uma bola de neve. Nós temos a diminuição do libido. Um homem que é rejeitado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a mulher que é rejeitada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ela começa a se despertar menos para o ato sexual, a querer menos o ato sexual, porque ela quer se proteger daquela frustração. Então ela vai gerar menos interesse, pelo menos no seu parceiro. E aí mora um outro problema. Porque quando você começa, tô com dor de cabeça, eu tô cansado do trabalho, é isso, é aquilo, você vai diminuindo a libido do seu cônjuge.
E, naturalmente, agora nós temos aqui uma outra porta escancarada para um adultério. Você tem problemas de saúde cardiovascular, sabia disso? Por exemplo, o sexo regular, e quando gera essa expectativa e ela é consumada, trazem benefícios que são comprovados, tá, pela medicina para a saúde cardiovascular. Ou seja, melhora a circulação sanguínea, reduz a pressão arterial, e a falta da atividade sexual, principalmente sob essa frustração, pode gerar complicações nesses aspectos. Além de dores e desconforto físico. Desconforto físico, principalmente muscular. Existe duas coisinhas que acontecem com essas frustrações quando nós falamos de dor e desconforto físico, conhecido como congestão pélvica e, entre os homens, o famoso blue balls. O que seria isso? Tanto a mulher quanto o homem, quando começa a gerar expectativa, começa um processo de aquecimento. Quer seja, no homem, é muito natural quando o homem imagina que vai chegar, vai criar uma sensação, ele já começa a produzir hormônios e a ter ereções antes mesmo de chegar em casa. E a mulher também. Com a frustração disso, gera, por causa do aumento do fluxo sanguíneo, né, nas genitárias, tanto do homem quanto da mulher, e a frustração disso gera dores e desconforto. Somente isso, Diego? Não, ainda tem mais. Gera um impacto no sistema imunológico. Por quê? A falta de sexo, ela abaixa a imunidade tanto do homem quanto da mulher. Abaixa. Lembra a questão dos hormônios, dos neurotransmissores? Ou seja, a ausência deles vai, de fato, afetar todo o seu sistema imunológico. Quando existe frustrações, que aí você tem essas cargas elevadas, também afeta diretamente o seu sistema imunológico. E você tem, para os homens, uma outra questão, né? Você ainda tem um aumento do risco de problemas prostatários, justamente por causa do aumento do fluxo sanguíneo, né, nas genitárias. E aí vai trazer complicações, e é muito comum você ver homens que sofrem por problemas na próstata. E aí eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns, de fazer algumas pesquisas para cursos específicos, e a maioria deles relatavam frustrações no casamento, na vida sexual em relação a isso. Uma outra coisa que é associado a homens que costumam ter problema na próstata é masturbação, que normalmente é oriunda de uma pornografia, de um estímulo, né, mental, de uma relação sexual frustrada. Ou seja, você olha tudo isso e você já começa a pensar como o sexo ele é importante quando consumado e não consumado. Aí você pensa assim, nossa, Diego, tudo isso? Não. Ainda tem mais. Alterações no humor e no bem-estar emocional. O ato sexual frustrado, quando gera essa expectativa e ele não acontece, naturalmente vai afetar o humor da pessoa. Vai torná-la mais retraída, vai tornar ela mais insegura, vai fazer com que a autoestima dela sofra uma baixa. Principalmente no homem, a elevação do nível de cortisol tende a deixar o homem mais intolerante, mais ansioso, mais estressado. Isso também se aplica à mulher. Vai gerar distúrbio do sono, porque você imagina você ir dormir com o seu organismo funcionando a 1000, porque você teve uma elevação da sua carga hormonal, justamente porque houve uma frustração. Então é muito natural que a pessoa perca o sono, porque o corpo dela está cheio de hormônios que precisavam ter sido liberados por meio do ato sexual e não aconteceu. E por fim, você vai ter, naturalmente, se o sexo gera uma intimidade, uma conexão emocional, a falta dele vai gerar problemas nisso também. Ou seja, naturalmente o homem começa a se desinteressar pelas questões emocionais que envolvem a sua esposa. Ele começa a se desinteressar
em ter intimidades com ela. Agora eu não estou falando do ato sexual, mas compartilhar coisas da vida e vice-versa. A mulher também, quando ela é frustrada, ela passa a ter esse desinteresse. Você viu por que eu falei da importância do sexo no casamento? Agora, vou te dar algumas dicas. Conselhos valiosos. Primeiro, diante de tudo isso, comece a enxergar o sexo como uma necessidade no casamento. Comece a entender, eu não vou falar obrigatoriedade, embora seja obrigatório. Casou, você tem que ter relação sexual, principalmente se você é cristão. Ah, Diego, mas eu não gosto. Ah, mas minha esposa, mas meu marido. Não interessa. Estava explícito, estava em letras caixa alta no contrato quando você assinou esse contrato. O teu corpo pertence ao teu marido e o corpo do marido pertence à tua esposa. Ponto final. Então, você precisa entender, é obrigatório, é uma necessidade. Se você deixar um dia sem ter a relação sexual, percebendo que o outro está interessado, você vai ter sérios problemas, vai causar sérios problemas na vida do outro. E, naturalmente, isso vai sim destruir um casamento. E uma coisa importante, tá? Tem muitas pessoas que terminaram o casamento e falam assim, ah, Diego, mas a relação sexual era boa. E mesmo assim meu marido me traiu. É tão curioso que eu já tive a oportunidade de falar com maridos que traíram. E aí eu escuto isso da mulher. Não, a nossa relação sexual era boa. E aí eu pergunto pro marido, era boa? Aí muitas das vezes a resposta padrão é, não, era boa. Eu falei assim, você era frustrado? Já teve vezes você chegar em casa, se preparar, comprar flores, isso, aquilo, querendo ter uma relação com a sua mulher? E aí de repente eu escuto assim, ah, Diego, relação só tinha quando ela queria. Nossa, era um negócio de dor de cabeça, tava cansado, tava preocupada. E aí a gente começa a observar, falou, opa, peraí. A relação sexual era boa para quem? Só para um dos lados? Você tá percebendo? Então, começa a enxergar que o sexo é uma necessidade. É uma necessidade. É uma obrigação. Você precisa para estar bem consigo mesmo, você precisa para estar bem com o seu marido, com a sua esposa, e você precisa para deixar o outro bem. Então, começa a enxergar o sexo como uma necessidade, uma obrigação. Ah, Diego, mas às vezes os filhos, o trabalho, tanta coisa me cansa. Tudo bem, mas essas coisas não são a prioridade. O topo da prioridade matrimonial chama-se relação sexual. Tenha isso em sua mente. Outro conselho valioso, em relação a isso, converse com o seu marido, converse com a sua esposa. Talvez você assistiu esse vídeo e você se preocupou. Chama seu marido, chama sua esposa e fala assim, olha, eu estou preocupado com algo, podemos conversar? Converse. Olha, eu acho que a gente precisava ter mais relação sexual. A gente precisava fazer assim, fazer assado e tal. A gente precisava se preocupar. Tem marido e esposa que se casam com traumas sexuais de infância, da adolescência e nunca compartilharam isso um com o outro. Às vezes a mulher ela não tem interesse sexual porque ela teve um trauma e o marido nunca soube disso. Então, converse, deixe claro o que você gosta, o que você não gosta, qual o horário do dia que você se sente mais disposto, mais disposta. Enfim, converse. Diante do que vocês conversar, planeje. Planeje. Olha, vamos fazer o seguinte então, vamos ter alguns sinais, vamos estabelecer algumas regras, planeje. Uma vez que vocês conversaram, planeje. Como é que a gente vai fazer? Vixe, nós temos 10 filhos. Estamos morando na casa do sogro. Não devia. Ah, nós estamos fazendo a parede lá de casa é muito fina, o vizinho escuta tudo. Planeje. Vamos começar a fazer sexo no banheiro, vamos começar a fazer sexo no carro, vamos fazer isso aqui. Planeje. E por fim, curta. Comece, além de entender que é uma necessidade, comece a ter prazer nisso, apreciar esses momentos. Faça isso.
E aí, com base nisso, você vai ver que você vai criar uma identidade. Vai ter coisas que é vocês dois, vocês vão se tornar uma só carne por meio disso. Agora, uma atividade para você fazer. Faça uma avaliação sobre a sua vida sexual. Tá junto com o seu marido, com a sua esposa? Perfeito. Avalie, veja o histórico. Veja esses sinais todos que eu mencionei aqui. Você se separou? Dá uma olhada lá para trás. Veja o que de fato está acontecendo, aconteceu, porque, de uma certa forma, se o teu casamento acabou, houve problemas na vida sexual. Casamentos não acabam sem que haja problema na vida sexual. Entendeu o que eu falei? Nenhum casamento acaba sem que haja problema na vida sexual. Então, dá uma olhadinha, faça essa avaliação para que você tome ciência disso. E eu tenho certeza que a partir daí você já vai se despertar para algumas coisas que você precisa cuidar. Tá bom? Família, dito tudo isso, espero que você tenha gostado do vídeo, comente, se inscreva no canal. Lá ele. Quando a gente fala de sexo, tem algumas frases que a gente fala tão comum, né? Que você já não pode falar porque sou estranho. Enfim, curta, se inscreva no canal do YouTube. Também fica estranho, né? Bem, canal e tantas outras coisas que fazem associação sexual, nós não temos maturidade para lidar com isso facilmente, não é mesmo? Enfim, se inscreva nesse negócio aqui do YouTube, do Manual do Casamento, para você sempre estar atento aos vídeos que nós lançaremos aqui. E eu espero encontrar você num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.